E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o episódio 3 de Bakuten, né? O anime de ginástica rítmica. Ele continua sendo uma das melhores estreias da temporada pra mim. Tá com uma animação lindíssima, excelente, mesmo com toda a computação gráfica utilizada. Tá sendo tudo muito bem feito. E ele continua com aquela narrativa bastante atraente, né? Que mesmo sem precisar de algo que carregasse uma carga emocional muito densa pra triste, melancólica, ele continua me emocionando demais, então eu tô bastante animado. Nesse terceiro episódio, agora o Futaba ele faz parte oficialmente do clube de ginástica rítmica e os meninos estão pensando em se preparar para uma coreografia com 6 pessoas. O episódio começa com o clube, os meninos todos juntos analisando uma versão 3D da coreografia, né, para tirar as suas conclusões, e é uma troca interessante de experiências e percepções, onde inclusive o Futaba acaba esclarecendo mais algumas dúvidas, aprendendo mais algumas coisas sobre o esporte, e a gente vê um misto de emoções entre os meninos, tanto de insegurança, ansiedade, empolgação, mas de longe o que mais mexe com a gente é ver como o Futaba se sente, como ele tá ansioso e feliz por finalmente se apresentar junto do Misato e dos outros senpais dele. O primeiro treino, então, depois de conhecerem a coreografia, é um desastre. O Futaba, ele ainda é muito inexperiente, não consegue nem fazer uma parada de mãos direito, enquanto os outros ainda têm muita percepção de 4 integrantes em cima do tatame, então eles acabam se esbarrando, se confundindo, isso é bastante comum, então eles percebem que eles precisam melhorar muito, e o professor deles sugere um treino intensivo num feriado que está para chegar, e ele conversou com o treinador do colégio Hakumei, popularmente conhecido por colégio Shiro. Ele é uma academia particular de Tóquio que tem um bom time de ginástica rítmica, e o professor concordou em enviar 6 dos seus melhores atletas para um treino intensivo, onde o treinador do Futaba e dos outros meninos acredita que possa servir como inspiração e aprendizado, vendo outras escolas praticarem juntos. Vale lembrar que essa conversa são momentos excelentes para alguns alívios cômicos, como o Onagawa desmerecendo o próprio time e o capitão brigando com ele, assim como mais uma vez o sensei falando sobre a esposa dele que ninguém conhece, e felizmente os meninos impedindo o Futaba de perguntar sobre isso, porque como dizem eles, a ignorância pode ser um grande presente. Pelo jeito eles não querem realmente saber a verdade sobre essa esposa ou não do professor, tanto como ele pode se magoar, como pode parecer que é ele que dizia essas coisas todas. Os meninos vão pro dormitório, a gente vê eles fazendo as tarefas domésticas, cozinhando, mas todos estão muito empolgados para esse treinamento intensivo, principalmente o Futaba. Tanto que no outro dia ele acorda bem cedo e pratica sozinho no tatame que tá na rua, na frente do dormitório, e os outros meninos vão fazer compras, né? Eles precisam estar preparados para receber os hóspedes, e o Futaba fica ali treinando incansavelmente. Os meninos dizem para ele não se preocupar, que eles se responsabilizam pelas compras, para ele continuar treinando, e ainda sugerem que ele troque um pouco de ares para ele não se esforçar demais e poder espairecer um pouco mais a cabeça, né? E ele acaba decidindo ir praticar também um pouco no parque. No parque, enquanto ele continua sendo um desastre no seu progresso do treinamento de paradas de mãos, um menino esbarra com ele, um menino de cabelo loiro, tão cabeçudo quanto Futaba, que ele vai lembrar de ter visto junto ao Misato no torneio na primeira vez que ele viu ginástica rítmica, e esse menino vai dizer que a parada de mãos dele é horrível, e a gente vê que ele tá brincando de pegar com várias crianças, só que ele usa diversos movimentos de ginástica rítmica, saltos, acrobacias, mortais, para escapar das crianças, e ele tem um domínio sensacional de todos os movimentos e de todo o corpo dele. Inclusive ele faz uma bela parada de mão que deixa o Futaba deslumbrado no momento em que ele vê. Enquanto isso, os senpais desse garoto, né, desse menino de cabelo branco, eles estão procurando por ele, porque eles já estão na região de Miyagi para encontrar os outros rapazes. Afinal de contas, o que a gente vai descobrir já já é que esse menino e esses outros que esperam por ele são parte da equipe que veio para treinar com os rapazes. Esse é o Mashiro, ele é integrante do colégio Shiro, do time de ginástica rítmica, é um estudante do primeiro ano, e ele vai então sugerir uma coisa para as crianças. Ele vai dar uma nova
nova chance pra elas continuarem o pega-pega, só que agora ele vai fazer uma corrida de 3 pernas, que pra quem não entende é quando basicamente duas pessoas amarram uma perna na outra e vão correr assim. E ele faz isso junto do Futaba, que nem tem chance de recusar, e eles se divertem bastante com as crianças nessa corrida. Eles vão sincronizar o movimento deles para conseguir, porque eles estão indo muito atrapalhados, então eles param, se concentram e ambos acabam se divertindo muito com isso. A gente então passa a ver um outro núcleo da história. O Misato, ele tá fazendo compras com uma moça que parece ser irmã dele, é isso que eu chutaria. Ela, pelo jeito como ele trata ela parece ser irmã dele, e quando ele esbarra com os outros integrantes do time dele, ele vai tentar fugir na hora, ele vai desconversar com a irmã dele, pedir pra ela ir embora na frente. Ela, sem muita conversa, acaba aceitando, e ele tá ali todo sem jeito, tentando não ser encontrado pelos meninos, mas é óbvio que eles vão acabar vendo eles. A gente tem algumas piadas, alívio cômico divertido, a gente entende que os meninos foram à compra, mas foi um desastre, porque cada um acabou querendo ir atrás do que queria particularmente. Então a gente tem uma cena assim bem divertida entre eles, e finalmente então eles vão encontrar lá 2 dos integrantes, o capitão e o vice-capitão do time do colégio Shiro, que veio para treinar com eles. O clima é tenso entre os capitões, inclusive eles usam para atacar um ao outro características das suas terras natais, e cara, é muito divertido assim, a gente vê aquela tensão que existe entre os times, e logo os meninos do colégio Shiro percebem a presença do Misato, e eles vão reconhecer ele e perguntar por que ele não aceitou entrar na escola, e ele só disse que ele não queria, ele queria participar do time de ginástica rítmica do colégio UAU. Os meninos ficam emocionados e felizes com isso, de saber que eles foram a preferência, e logo os outros rapazes do colégio Shiro vão embora. Voltando ao parque, depois de brincarem bastante com as crianças, o Futaba vai aproveitar a oportunidade de perguntar pro Mashiro, ao perceber que ele é muito bom com ginástica, o que ele pode fazer para melhorar a parada de mãos, e o menino não sabe responder. Ele diz que quando ele tá fazendo isso, quando ele faz alguma acrobacia, a mente dele simplesmente fica toda em branco, toda vazia, que ele consegue até mesmo escutar, sentir o coração das outras pessoas batendo. Mas ele não sabe dizer o que especificamente o Futaba precisa melhorar, o que ele precisa mudar, arrumar para isso, porque nem ele percebe, a mente dele tá em branco nesse momento. O Futaba pensa sobre isso, e a gente tem toda uma mudança de atmosfera incrível durante essa conversa, onde a gente vê a mudança de cenário, né, as escolhas de elementos para comporem a cena, que muda completamente, incluindo penas, cores mais claras, né, sempre dando a ideia de céu. Então a gente vê isso quando o menino pratica, quando ele mostra um movimento de parada de mãos, e quando o Futaba começa a pensar nisso que ele diz, e ele tenta praticar novamente, dessa vez pensando nisso, pensando na ideia de deixar a mente em branco e simplesmente fazer o movimento. E ele também pensa na ideia de poder sentir o coração de todos os outros integrantes, amigos dele, o resto do time do colégio UAU, no momento em que ele fizer isso. E pensando dessa forma, ou melhor, sem pensar em nada, ele volta a tentar realizar o movimento, e dessa vez ele obtém sucesso. O anime se preocupa em mostrar pra gente que continua não sendo um elemento limpo, né, porque ele ainda depende de muita prática, ele treme, ele se mexe um pouco, então existe essa preocupação em deixar claro pra gente que ele ainda tem muito que melhorar, o que é uma coisa bem inteligente pra não transformar ele num ciborgue, tipo, de repente sabe fazer tudo perfeitamente. Então o anime se preocupa em mostrar isso dessa forma pra gente, mas finalmente ele consegue realizar esse movimento, e ainda é parabenizado pelo Mashiro, que diz que realmente esse movimento foi muito melhor que os outros. Inclusive, uma curiosidade pra vocês, Mashiro, ele é traduzido alguma coisa como puro branco, um branco puro, e é justamente a expressão que eles usam pra se referir a algo que está completamente em branco, completamente vazio. Quando eles falam que a mente fica em branco, Mashiro não é exatamente, né? Shiro é cor, é branco, cor, mas tipo, Mashiro é quando é um branco muito puro, ou quando algo está completamente vazio na mente. Quando eles se referem à cabeça, à mente, a pensamentos, se refere a isso, a estar completamente vazio, sem pensar em nada. E claro, também é o nome do rapaz que tem esse cabelo tão branco que até os cílios dele são praticamente brancos. O Mashiro se desespera ao perceber que ele esqueceu de responder os senpais dele,
ele que mandaram várias mensagens e ele precisa chegar a um lugar que o Futaba vai reconhecer que é o mesmo lugar para onde ele deve ir, o centro de treinamento. Então eles acabam indo juntos, né? O Futaba vai guiar o menino e chegando lá a gente tem todos os integrantes do Colégio Shiro e do Colégio Ao juntos. Assim como o treinador, os integrantes do Colégio Shiro se apresentam e a gente vai descobrir então quem é o Mashiro. Ele é um rapaz que pratica ginástica há muito tempo e também é um grande prodígio do esporte, assim como o Misato, e quando ele enfrentou o Misato em um campeonato, ele ficou com o primeiro lugar e o Misato com o segundo. Então existe aí uma certa rivalidade entre eles que o Mashiro ignora. O Mashiro trata o Misato como se fosse uma criancinha. Ele chama ele de Misapon, tipo, é um apelido bobo e fofo, e ele é super carinhoso, empolgado ao ver o Misato, só que logo os meninos decidem se reunir e vão mostrar do que o Colégio Shiro é capaz. Temos então mais uma sequência de apresentação belíssima, muito 3D bem feito de novo, onde a gente vai ver o time todo do Colégio Shiro se apresentando. E assim que a apresentação lindíssima, eu volto a dizer, deles começa, a gente vê que a atmosfera muda toda para um tom muito claro, muito branco presente em toda a animação, e quando ela chega ao seu fim, todos os meninos do Colégio Ao estão surpresos, estão deslumbrados com a apresentação, principalmente, claro, o Futaba, que fica deslumbrado com o que ele acabou de ver, com talento e capacidade, né, com talento e toda a performance tão bem executada dos meninos do colégio que vieram para treinar com ele. Bakuten continua para mim sendo uma das melhores estreias da temporada. Toda a produção tá excelentíssima, todo o roteiro, todo o desenvolvimento tá muito bom. Acho que esse episódio ele serve mais como um episódio de transição, onde os meninos vão poder interagir e cria não só um aspecto de rivalidade entre os dois colégios, que eu acho que é muito importante, mas também um certo companheirismo. A gente vê coisas assim em diversos outros animes de esporte, né? Por exemplo, como o Nekoma e o Karasuno em Haikyuu, existe essa mesma atmosfera, uma rivalidade saudável, mas também um companheirismo e uma troca de experiências muito gostosa, onde ambos acabam aprendendo e ambos acabam evoluindo. Uma coisa que esse episódio abriu muito pra gente é que agora eu tô com certeza mais curioso ainda pra entender qual é a relação do Misato com a irmã dele, por que ele ficou com vergonha de apresentar ela, ou talvez ele não deveria estar no time de ginástica. Eu tô muito curioso pra entender, né, por que ele quis dispensar a irmã pra poder se encontrar com os outros rapazes, e agora ainda mais curioso pra ver o crescimento e desenvolvimento do Futaba. Afinal de contas, agora ele tem mais pessoas que ele admira muito e que podem ensinar muito pra ele. Deixa aí nos comentários o que você achou desse novo episódio de Bakuten, o que você tá achando dessa estreia, o que você tá achando do anime, se você tá tão animado, empolgado quanto eu, suas expectativas e até teorias você pode deixar aí embaixo nos comentários pra gente continuar conversando. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like porque ajuda muito o canal, me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!